Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Era só mais uma noite dirigindo, até que percebi que não estava mais sozinho na cabine. A estrada estava deserta. Apenas o som do motor cortando a madrugada e as luzes do caminhão iluminando a escuridão à minha frente. Eu já tinha feito esse percurso dezenas, talvez centenas de vezes, e sabia que a estrada 666 não era para os fracos. Mas naquele momento, algo estava diferente. Não era o tipo de coisa que você consegue explicar. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já vi de tudo, mas nunca nada como isso. A noite estava mais densa, mais sombria, e eu não sabia exatamente o que era. Mas algo me dizia que naquela noite eu não estaria sozinho. Eu estava indo em direção a um posto de gasolina, um daqueles que não vê mais movimento há anos. Ninguém para ali, a não ser para reabastecer e seguir adiante. Mas, quando estacionei, o caminhão, algo me deu uma sensação estranha. Como se estivesse sendo observado, uma sensação incômoda, uma presença. Não era só o silêncio da estrada, não. Era mais do que isso. Entrei no caminhão de novo, disposto a continuar minha jornada. E foi aí que eu percebi, algo estava errado. Eu olhei pelo espelho retrovisor e lá estava ele, um homem, sentado no banco do passageiro. Mas as portas estavam fechadas. Eu sabia que não tinha ninguém ali antes. Não tinha aberto nenhuma porta, não tinha ouvido passos. Não havia ninguém mais no posto. Aquela sensação estranha virou um gelo na espinha. Como se a estrada tivesse me levado para algo que eu não podia entender. Eu sou caminhoneiro há muito tempo. Viajo por essas estradas desertas desde que me entendo por gente e é impossível não pegar o jeito. Você começa a conhecer cada curva, cada posto abandonado e até o silêncio da estrada. Algumas dessas rotas têm histórias próprias, lendas que se espalham entre os motoristas. A estrada 666, por exemplo, todo mundo fala dela. Ninguém quer ser pego lá à noite, se puder evitar. Você vai ouvir sobre desaparecimentos, acidentes sem explicação e até motoristas que nunca mais voltaram para casa. A gente sabe que essas histórias são exageradas, mas elas ficam na sua cabeça. Aquela noite parecia diferente, mesmo para mim. Eu sabia que algo estava errado, mas tentei ignorar. Eu só queria sair daquela estrada e voltar para casa. Eu estacionei o caminhão em um posto, um daqueles esquecidos pelo tempo. Um lugar que já teve vida, mas agora parecia um cenário de filme de terror. O posto estava em ruínas, o teto coberto de musgo e a iluminação apagada, deixando tudo ainda mais sombrio. Não havia alma viva por ali. Aquele lugar já estava deserto há muito tempo. Eu nunca parei nesse posto antes, mas naquela noite o cansaço falou mais alto. Decidi fazer uma pausa, esticar as pernas, dar uma olhada no caminhão antes de continuar. Voltei para a cabine, liguei o motor novamente e dei mais uma olhada para a estrada. Mas ao fechar a porta, o que eu vi no espelho retrovisor me fez congelar. Não é fácil descrever a sensação. Não foi algo físico, mas algo mais... uma presença. E não era a primeira vez que isso acontecia. Às vezes, a solidão da estrada mexe com a cabeça da gente, te faz ouvir coisas, ver coisas, mas aquilo não era só minha mente jogando truques. Eu sabia disso, e quando vi o homem ali, sentado calmamente ao meu lado, uma sensação gelada percorreu minhas costas. Eu respirei fundo, tentando controlar o pânico. Meu reflexo estava lá, claro como o dia, mas o homem, ele não estava. Não podia estar. Eu tinha fechado as portas quando entrei. Não havia nada que indicasse que alguém havia se aproximado. Eu olhei para os meus próprios pés, o cinto de segurança ainda preso. As mãos tremiam no volante,
Mas o homem no banco do passageiro estava ali, silencioso, imóvel. Minha mente começou a correr. Será que estou vendo coisas? A falta de sono está me pegando. Mas por mais que eu tentasse afastar a ideia, havia algo de errado. Algo muito errado. Eu olhei para o banco do passageiro de novo e vi ele me observando pelo espelho, seus olhos fixos em mim, como se me conhecesse desde sempre. Eu não sabia o que fazer. O que faria qualquer um em uma situação dessas? Tentei ignorá-lo. Fiquei mais focado na estrada, mas aquele olhar parecia penetrar direto na minha alma, me desafiando a olhar para ele. Me virei rapidamente, esperando encontrar nada, mas estava lá. Ele estava tão perto que se eu olhasse de novo, minha mão se esticaria até ele, como se estivesse ali fisicamente, mas eu sabia que não o havia visto entrar. As portas estavam fechadas, o caminhão estava trancado. O homem tinha um olhar estranho, distante, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu tentei voltar a olhar para frente, mas a sensação de ser observado por alguém que não devia estar ali, foi sufocante. Não era apenas um estranho. Algo dentro de mim me dizia que ele estava ali por uma razão, e eu tinha acabado de invocar algo que não entenderia. Meu coração acelerou. Eu olhei de novo pelo retrovisor. Ele não tinha se movido, mas então uma voz baixa, quase inaudível, quebrou o silêncio dentro da cabine. "Você está perdido", ele disse. Aquelas palavras pareciam saídas de um pesadelo. Elas não tinham explicação. Como você entrou aqui?" Eu quase gritei, mas a voz não saiu. O homem parecia saber que eu estava sem palavras. E quando ele murmurou de novo, dessa vez com mais clareza, meu corpo inteiro se arrepiou. "Você não vai sair dessa estrada." Eu tentei ignorá-lo. Dei mais uma olhada para a estrada à minha frente, mas a cada curva, aquele homem parecia se aproximar mais e mais. Era como se ele não estivesse apenas fisicamente ao meu lado, mas como se sua presença fosse se expandindo dentro da cabine. Eu estava começando a perder a noção de tempo, de espaço. Eu apertava o volante com tanta força que minhas mãos estavam suando, mas ele continuava ali, calado. Sua respiração lenta e pesada era a única coisa que eu conseguia ouvir, além do ronco do motor e do vento cortando as janelas abertas. O que mais me assustava não era o fato de ele estar ali, mas o que ele falava. Cada palavra parecia carregar um peso, uma carga de maldade que eu não conseguia entender. Ele murmurava histórias macabras sobre essa estrada. Histórias sobre motoristas que desapareciam, carros encontrados vazios, vidas perdidas sem explicação. Ele falava de corpos abandonados nas margens da estrada, de estranhas criaturas que habitavam a escuridão da noite. Tudo o que ele dizia parecia verdadeiro, porque a forma como ele falava era como se ele soubesse cada detalhe, como se ele já tivesse visto tudo isso de perto. E o pior, a cada palavra que ele dizia, a estrada parecia ficar mais sombria, mais vazia. Eu podia jurar que o ambiente estava ficando mais pesado. Aquele homem não se movia, mas parecia que ele estava cada vez mais perto. Eu me virei várias vezes, tentando ver se havia algo de físico nele, algum movimento, alguma expressão. Mas ele permanecia ali, estático, como uma sombra que se expandia. Minha mente estava prestes a ceder. A sensação de ser observado, de não estar mais sozinho, me sufocava. O lugar parecia pequeno demais para nós dois. Eu sabia que se olhasse de novo, ele estaria mais perto. E, de fato, cada vez que eu olhava, ele estava mais próximo. Eu comecei a acelerar, pensando que talvez estivesse delirando, tentando fugir daquilo. Mas a estrada parecia não acabar nunca. Os murmúrios continuaram, e ele falava mais baixo, agora como se estivesse ao meu lado, respirando no meu pescoço. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era a minha mente, mas algo dentro de mim sabia. Eu estava perdendo o controle.
E, em meio a essa pressão, veio a última frase dele. E essa me cortou a alma. Você já está morto. Aquelas palavras, você já está morto. Eles ecoavam na minha mente como um grito surdo. Meu corpo gelou e tudo ao meu redor se tornou turvo, sem cor, sem forma. O que ele queria dizer com isso? Eu estava começando a perder a noção de tudo. A estrada, o posto abandonado, o homem, ao meu lado, tudo parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Meu coração batia forte, o medo agora tomando conta de mim como uma avalanche. Eu tentei acelerar ainda mais, como se isso pudesse me libertar daquela sensação insuportável, mas a estrada parecia não ter fim. O cenário ao redor não mudava. Eu passava por pontos que conhecia bem e depois voltava para o mesmo lugar. O posto estava ali, de novo. A mesma imagem, as mesmas sombras. Com os olhos fixos na estrada, eu tentei forçar a realidade de volta. Tentei olhar para o meu reflexo, mas a visão dele no espelho não desaparecia. Eu estava preso. Eu estava preso em um ciclo sem fim. Não importava para onde eu dirigia, o posto aparecia de novo, como uma ilusão. Foi então que percebi que não estava mais dirigindo para escapar. Eu estava dirigindo em círculos. E a cada volta, o homem no banco do passageiro estava mais perto, mais real, cada vez mais nítido, como se ele estivesse se fundindo comigo, como se ele fosse parte da estrada, da noite, daquilo tudo. Eu tentei parar o caminhão. Não sabia mais o que fazer. Eu estava desesperado, sentindo o peito apertar, a respiração se tornando cada vez mais difícil. Mas, quando tentei frear, o caminhão não respondeu. Ele simplesmente continuava a girar, voltando sempre ao mesmo lugar, ao mesmo posto. Não havia saída. Nenhuma direção parecia certa. Era como se eu estivesse preso em uma armadilha que não podia ver. Uma prisão que eu mesmo havia criado, sem saber. Por que você não entende? A voz do homem disse de novo, mais baixa, mais calma, mas tão cheia de peso. Você não vai sair. Não há saída. Foi quando percebi, com uma clareza aterradora, que não estava mais apenas perdido. Eu estava preso em algo muito maior, algo que desafiava qualquer explicação lógica. A estrada não me deixaria ir. E o pior, talvez eu nunca tenha saído de lá. Eu não aguentava mais. O desespero estava me consumindo. Cada vez mais sentia a presença daquele homem, como se ele fosse uma sombra dentro de mim, uma força invisível que me forçava a olhar para ele, para aceitar o que eu estava vendo. O medo estava tão intenso que as minhas mãos já não respondiam com clareza ao volante. Eu tentava olhar para frente, mas o medo de ver o reflexo dele, de saber que ele estava mais perto, me paralisava. Então, finalmente, eu me virei. Eu não sabia mais o que fazer. A estrada estava me sufocando. O posto estava ali de novo e o homem estava ao meu lado, mais próximo do que nunca. Agora eu podia sentir sua respiração. Podia ver seu rosto de perto, os olhos sem vida, como se ele fosse uma versão distorcida de mim mesmo. Mas ele não era real. Não poderia ser. Como poderia ser? Você me conhece, ele disse, e suas palavras penetraram como uma lâmina fria. Você sempre soube, agora é tarde demais. Eu olhei para ele com os olhos arregalados, minha respiração ainda mais ofegante. Mas naquele instante tudo parou. Eu olhei fixamente para o reflexo no vidro do retrovisor e pela primeira vez eu não vi mais o homem. Eu vi a mim mesmo. Eu me vi ali, sentado no banco do motorista, mas algo estava errado. Eu não estava mais vivo. Eu não sabia como, nem quando, mas eu percebi naquele momento. O homem não era um estranho. Ele era eu. Era o reflexo da minha própria morte. Meu rosto estava pálido, meus olhos vazios. Eu estava ali, mas não estava. Eu havia morrido. O caminhão, a estrada, a cabine, tudo aquilo era um eco, uma última tentativa da minha alma de se manter em movimento, de não aceitar o que já
Havia acontecido. Eu estava preso naquele ciclo porque eu não sabia que já havia morrido. Eu nunca deixei a estrada. Eu nunca saí dali. Você já está morto. O homem sussurrou novamente, sua voz agora suave, quase misericordiosa. Ele estava... Certo. Eu finalmente entendi. Eu já não estava mais no controle. E tudo o que restava era a estrada e a solidão da noite, sem fim. A última coisa que lembro é o som do rádio, ainda transmitindo, mesmo depois de eu ter parado o caminhão. O silêncio que tomou conta do ar parecia imenso, mas ao mesmo tempo parecia estar se comprimindo, como se estivesse sendo engolido pela escuridão. Quando os investigadores encontraram o caminhão, dias depois, ele estava parado na beira da estrada, como se tivesse simplesmente estacionado ali. O posto estava vazio, a estrada ainda deserta, mas havia algo ali que não se encaixava. O caminhão estava intacto, sem sinais de acidente, sem qualquer vestígio de luta, nenhuma marca nas portas. O motor ainda estava quente, mas não havia ninguém dentro. O lugar estava sem vida. O que fez os policiais pararem na frente do caminhão foi o rádio. Ele ainda estava ligado e uma respiração fraca e entrecortada saía dos alto-falantes. Não havia mais nada, nenhuma explicação. Não havia ninguém no banco do motorista, mas a respiração no rádio estava clara, real. A cabine estava vazia, mas havia alguém ali. Uma presença invisível, mas inegável. Os dias se passaram e as histórias começaram a se espalhar. Motoristas que passavam por aquela estrada diziam sentir uma presença estranha quando chegavam perto daquele posto abandonado. Alguns juravam ter visto o caminhão parado, outros sentiam uma sensação de desconforto crescente ao passar por ali. Nenhum de nós conseguia entender o que estava acontecendo. Ninguém mais ousou parar naquela estrada. E até hoje, sempre que alguém fala sobre aquele trecho da estrada 666, há uma história nova. Falam de um caminhoneiro que nunca mais voltou, de um posto perdido no tempo, de uma estrada que engole quem ousa dirigir por ela à noite. Mas o mais estranho de tudo, ninguém jamais tocou no rádio e, assim como eu, a estrada continua a levar quem se atreve a seguir por ela, para um destino que ninguém nunca entenderá. Eu deveria transportar um corpo para um funeral. O problema, ele continuava mudando de posição. Eu estava começando minha última corrida da noite. Nada demais, só mais uma encomenda como qualquer outra. O caixão estava lá atrás, silencioso, preso no compartimento do caminhão. Mas logo na primeira curva, comecei a perceber algo estranho. A cada vez que olhava no retrovisor, parecia que o caixão se movia levemente. Era difícil acreditar, mas no fundo eu sabia. Não era só a minha cabeça. Algo estava errado. O corpo deveria estar descansando, quieto, mas o caixão não parava de se mexer. No começo, tentei ignorar, achando que era só uma ilusão de ótica. Mas conforme as horas passavam e a estrada se tornava ainda mais deserta, a sensação de desconforto só aumentava. Eu me peguei olhando para o retrovisor mais vezes do que o normal, esperando que estivesse errado, mas não estava. O caixão não estava onde o deixara. Eu sentia que estava sendo vigiado. Algo dentro dele estava se mexendo. Eu deveria estar transportando um morto, mas ele parecia estar muito vivo. O que me deixou ainda mais nervoso foi o jeito que recebi o trabalho. Tudo muito estranho, sem explicações detalhadas. Um cliente misterioso me entregou o caixão com um pagamento bem acima do normal e pediu para que eu entregasse em uma cidade vizinha, à noite, sem pressa. Algo no jeito dele, naquela oficina mal iluminada, me fez pensar que algo não estava certo, mas o dinheiro era bom demais para eu questionar. Naquele momento, eu só queria cumprir a missão e voltar para casa. Já era tarde e a estrada à frente parecia interminável. A luz do caminhão cortava a escuridão, mas à medida que avançava, parecia que a noite só ficava mais densa. O silêncio era ensurdecedor. A estrada deserta não tinha fim,
e eu me perguntava o que poderia dar errado em uma simples entrega como essa. Mas lá estava eu, dirigindo em uma noite solitária, com um caixão no caminhão e uma sensação crescente de que a tarefa que eu estava realizando não era nada simples. Era como se a carga em si estivesse carregando algo além de seu peso e físico, algo que se arrastava no fundo do meu pensamento, me dizendo que eu deveria ter ficado longe daquela entrega. O problema começou a ficar inegável quando o caixão se mexeu de novo. Dessa vez, foi mais do que uma ilusão. Não foi uma sensação passageira ou uma dúvida na minha mente. Não, o caixão estava realmente se movendo, deslizando um pouco, como se algo dentro dele estivesse se ajeitando. Eu tentei racionalizar, pensando que talvez fosse só o terreno irregular ou o próprio caminhão em movimento. Mas a cada vez que olhava no retrovisor, o caixão estava em uma posição diferente. E então, aconteceu algo ainda mais bizarro. A tampa começou a se abrir levemente. Eu podia ver um pedaço da madeira, um vislumbre da parte de dentro que antes estava completamente selada. O coração disparou. Eu pisquei, como se tentando me convencer de que era só minha imaginação pregando peças em mim. Mas não era. Eu sabia que não era. O silêncio dentro da cabine do caminhão ficou opressor. Só o som do motor preenchia o espaço. Mas até isso parecia cada vez mais distante, como se eu estivesse sendo levado para longe. Decidi ignorar, pensando que talvez estivesse cansado demais. Mas os sons vindo de trás começaram a mudar. Eram ruídos fracos, quase imperceptíveis, arranhões, batidas. O caixão parecia estar se mexendo sozinho, como se algo dentro dele estivesse tentando sair. E foi quando vi o GPS que comecei a sentir um calafrio de verdade. O destino no aparelho não estava mais correto. As estradas que o GPS indicava eram inexistentes. Eu já estava a caminho de um local que não existia. E eu nem sabia como havia chegado lá. Eu precisava parar, verificar o que estava acontecendo. Mas a cada quilômetro que passava, a sensação de que estava sendo atraído para algum lugar, que eu não queria ir, só aumentava. Eu não queria, mas sabia que precisava olhar. A curiosidade começou a tomar conta, misturada com um medo crescente que não conseguia ignorar. Minha mão tremia levemente no volante enquanto eu procurava um lugar para parar. Uma estrada deserta, sem postos ou faróis à vista, era tudo o que me cercava. Não podia mais seguir em frente, não sabia o que fazer. E o medo de abrir aquele caixão só aumentava. Ao parar o caminhão, os sons no fundo continuaram, agora mais altos e definidos. Algo estava batendo no interior do caixão. Uma batida lenta, quase como se fosse um pedido de ajuda. Eu queria ignorar, mas não consegui. O medo de não saber o que estava acontecendo dentro daquele caixão superava a vontade de seguir ignorante. Eu estava sozinho, com aquela carga sinistra, e algo estava claramente errado. O ar parecia mais denso agora, como se o tempo tivesse parado. Eu respirei fundo e saí do caminhão, forçando minha mente a focar no objetivo. Abrir o compartimento e descobrir o que estava acontecendo. Cada passo até o fundo do caminhão parecia um peso a mais. Eu me sentia observando algo do além, como se os próprios olhos da noite estivessem sobre mim. Quando cheguei ao caixão, a tampa estava mais aberta do que antes. Apenas um fio de madeira separando o interior de uma visão que eu não queria ver. A minha respiração estava pesada e irregular. Eu hesitei, estiquei a mão, mas naquele momento algo me fez parar. Não sei dizer o que, mas algo dentro de mim gritava para não abrir. Mas o instinto falou mais alto e eu puxei a tampa com força, com o coração quase saindo pela boca. Dentro não havia o que eu esperava. Não havia um corpo, não havia nada que eu soubesse como lidar. Havia eu mesmo. Eu estava ali, dentro do caixão, olhando para meu próprio rosto sem vida. O choque foi imenso.
Um arrepio gelado percorreu minha espinha e por um momento eu nem conseguia respirar. Como aquilo era possível? Eu estava ali, mas eu também estava em movimento, dirigindo. O caminhão. Eu olhei para os meus olhos, meus próprios olhos mortos, e tudo o que eu consegui fazer foi fechar a tampa com as mãos trêmulas. O pânico tomou conta de mim de uma forma avassaladora. Eu sabia o que tinha visto, mas o cérebro se recusava a aceitar. O caixão estava vazio, mas a visão do meu próprio corpo morto, agora selado novamente, não saía da minha mente. Meu estômago revirava e a respiração se tornava cada vez mais difícil, como se o ar ao redor estivesse se apertando, me sufocando lentamente. Eu precisava sair dali. O que fosse aquela situação, eu precisava fugir. Mas, assim que tentei ligar o caminhão para seguir em frente, percebi algo ainda mais estranho. A estrada à minha frente parecia a mesma de sempre, mas ao olhar pelo retrovisor, não reconheci mais nada. O posto abandonado, que deveria estar a quilômetros atrás, apareceu mais uma vez. Eu estava voltando para o mesmo lugar, como se estivesse em um loop, preso em algum lugar que não existia. Eu tentei virar, acelerar, frear, mas nada mudava. Eu estava indo para o mesmo ponto sem conseguir escapar. Meu GPS piscava, sem sinal de qualquer estrada real, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu estava preso, mas como? E o mais aterrador, eu estava preso com o meu próprio corpo. O que quer que fosse, já havia feito o trabalho. Eu já estava morto. O som do rádio foi o que me tirou desse estado de negação. Começou com um chiado fraco, quase imperceptível. Então, uma voz baixa e arrastada surgiu do fundo do som. Ela parecia familiar, mas ao mesmo tempo não era minha. A voz sussurrou lentamente, como se estivesse brincando comigo. Agora, é sua vez. Aquelas palavras ressoaram em minha mente com um peso imenso. Era como se um peso invisível estivesse me empurrando para a beira de algo irreversível. O rádio continuava, mas eu já não conseguia ouvir mais nada. Era como se a estrada, o caminhão e até o próprio ar se dissolvessem ao meu redor. Eu não estava mais dirigindo. Eu estava caindo. Caindo para o que eu não sabia, mas que sentia que estava chegando. O caminhão já não se movia mais na estrada. Ele estava descendo para o abismo em direção ao desconhecido. Eu gritei, mas nenhuma voz saiu. O que quer que estivesse me conduzindo, estava me levando até o fim. Eu não tinha mais controle. Tudo o que restava era o som do chiado do rádio e a sensação de queda, cada vez mais profunda. O caminhão parecia estar caindo em um abismo sem fim, como se o chão tivesse desaparecido sob as rodas. Não havia mais estrada, não havia mais direção, apenas o som de algo se despedaçando no escuro. Tudo estava se desfazendo. A cabine estava mergulhada em uma escuridão tão profunda que me cegava, e o único som que eu podia ouvir agora era o chiado incessante do rádio, repetindo em loop aquelas palavras. Agora é sua vez. Elas ecoavam na minha mente como uma sentença de morte. E então, com um estrondo ensurdecedor, o caminhão parou abruptamente, jogando-me para frente de encontro ao volante. Eu não sabia mais onde estava. Não sabia se ainda estava vivo ou se já tinha cruzado para outro lugar. A cabine estava vazia, exceto pelo som do rádio, que continuava a emitir aquele chiado ininterrupto. Os faróis estavam apagados, a estrada desaparecera. Mas o que eu vi em frente ao caminhão me fez congelar de terror. Era o meu próprio corpo, deitado na estrada à minha frente. O caixão que eu havia transportado agora estava aberto e vazio. Mas o corpo estava ali, deitado, como se me aguardasse. Eu sabia que havia algo errado, algo muito mais profundo do que uma simples visão ou ilusão. Eu tinha viajado até aquele lugar, cruzado o limite entre os vivos e os mortos. E agora eu entendia. Quando os primeiros raios de luz da manhã começaram a surgir, não havia mais caminhão.
Não havia mais corpo. O que restava era um veículo abandonado na beira da estrada. O rádio ainda estava ligado, mas em vez de música, havia apenas o som de uma respiração lenta, pesada e irregular. A voz no rádio, agora inaudível, parecia se misturar com a respiração, tornando-se uma presença fantasmagórica, como se esperasse por algo mais. A notícia da minha morte foi divulgada naquela manhã. Eu não estava mais entre os vivos. Não havia explicação para o que acontecera, mas o meu nome estava lá, na lista de obituários. E ali, no meu caixão, estavam as marcas de um destino que me havia sido imposto. Um destino que, de alguma forma, estava escrito para mim. Eu já estava morto, e a única coisa que restou foi o som de uma respiração distante, ecoando no rádio, como se fosse minha própria respiração. Eu passei pelo mesmo pedágio 3 vezes, mas algo mudava a cada passagem. Foi só mais uma noite na estrada, o som constante dos pneus deslizando sobre asfalto antigo, o farol iluminando apenas o caminho à frente. O pedágio estava ali, como tantos outros que eu já tinha passado ao longo dos anos. A cabine com o atendente parecia normal, mas havia algo estranho nos olhos dele, um olhar vazio, distante, como se me visse, mas ao mesmo tempo não me visse de verdade. Achei que fosse só cansaço, mas a sensação não me deixou. Paguei a taxa, segui em frente e logo de novo lá estava o pedágio. O mesmo, exatamente igual. O atendente com aquele olhar perdido. Eu tinha certeza que tinha saído do lugar, mas ali estava ele, novamente, com o mesmo olhar. Eu não conseguia entender. Algo estava errado, mas a estrada estava deserta demais para pensar em voltar. A estrada parecia me puxar e eu segui, sem saber o que estava acontecendo. Capítulo 2. Contextualização. 200 palavras. Eu acelerei, tentando afastar a sensação de desconforto que me seguia, mas, estranhamente, o pedágio apareceu novamente. O mesmo atendente, o mesmo olhar vazio. Agora havia algo mais na sua expressão, algo que me fez suar frio. Não consegui parar de olhar para ele, como se ele estivesse esperando por mim, como se soubesse que eu voltaria. Olhando pelo retrovisor, percebi que a estrada estava diferente. Os contornos da paisagem já não pareciam os mesmos. Não havia mais aquelas placas que indicavam cidades. Nada. Só a escuridão que engolia tudo ao redor. Eu tentava ignorar, mas, quando passei pelo pedágio pela segunda vez, um arrepio percorreu minha espinha. O atendente agora estava mais pálido, mais cadavérico, e seu olhar continuava fixo, sem piscar, sem emoção. Eu apertava o volante, tentando me convencer de que era só minha mente cansada pregando peças. Quando o caminhão se afastou da cabine do pedágio, a sensação de estar preso naquele lugar aumentou. Eu já não sabia se estava indo para frente ou para trás. A cada quilômetro que passava, a estrada parecia me conduzir de volta ao mesmo ponto. O pedágio estava me observando, e não importava o que eu fizesse, ele estava sempre ali. Na terceira vez que passei pelo pedágio, algo dentro de mim quebrou. Era como se eu estivesse preso em um loop, como se o tempo e o espaço não fizessem sentido. A primeira vez, eu achei que era cansaço. A segunda vez, eu me senti mais desconfortável. Mas a terceira não teve mais como ignorar. Quando passei pela cabine, o atendente não disse nada. Ele apenas me olhou com aquele olhar vazio, imóvel, como se soubesse o que ia acontecer. E ali, naquele momento, foi quando eu percebi. Eu já tinha passado por ali, mas a estrada não mudava. Eu estava preso naquele lugar. Mas não era só isso. Algo mais estava acontecendo. Algo estranho. Eu comecei a notar que o caminhão estava diferente. Não era o caminhão, mas a carga. O caixote, aquele caixão que eu estava transportando, estava se mexendo. Não era possível. Eu tinha certeza que o tinha colocado lá atrás com cuidado, sem que ninguém tivesse mexido.
Mas ali diante de mim, ele estava claramente fora do lugar, virado de lado, como se alguém tivesse tentado abrir a tampa. O coração bateu mais forte. O rádio do caminhão chiou, emitiu um som estranho e depois uma voz baixa sussurrou algo que não conseguia entender. Olhei para o retrovisor, mas a estrada atrás de mim estava vazia, escura, como um abismo sem fim. A cabine de pedágio, que parecia distante, agora estava bem mais próxima, como se estivesse se aproximando, em movimento, como se estivesse me perseguindo. Eu não sabia mais o que fazer. Olhei novamente para o caixão. Ele estava se mexendo de novo. O ruído parecia vir de dentro dele, algo como um arranhar, algo que rasgava lentamente. Eu já não podia mais confiar nos meus próprios sentidos. Era como se a realidade estivesse distorcida. E quanto mais eu tentava sair dali, mais me sentia puxado de volta. Decidi então que não iria pagar o pedágio na próxima vez. Eu não ia mais fazer isso. O rádio ainda sussurrava baixinho e o atendente, com aquele olhar de morto, agora parecia estar esperando por algo. Eu pisei no acelerador, decidido a ignorar o pedágio, passar direto. Eu não podia mais continuar nisso. Pulei a cabine do pedágio sem nem hesitar, o caminhão avançando com velocidade, os pneus cantando contra o asfalto. Eu não olhei para trás. Não poderia olhar. O rádio continuava chiando e a cada segundo que passava eu sentia uma pressão crescente no peito. Algo estava muito errado. A estrada ao redor começava a desvanecer. As árvores, as placas de sinalização, tudo isso desaparecia, como se o mundo inteiro estivesse se apagando lentamente. A escuridão era total. Eu não via mais nada além da luz do farol do caminhão, como se estivéssemos flutuando em um vazio sem fim. A estrada não tinha mais limites, não havia mais bordas, apenas um buraco negro à nossa volta, engolindo tudo. Eu não sabia mais em que direção estava indo, só sabia que a sensação de estar preso aumentava a cada quilômetro. O rádio, de repente, soltou uma voz distorcida, quase inaudível, mas que logo se fez clara. Você não vai sair daqui. Não importa o que faça. Não importa a estrada, o pedágio. Você está preso. A voz soou como um sussurro grave e profundo, algo que não vinha de nenhum lugar que eu pudesse identificar. Meus olhos se arregalaram. Meu coração disparou. Eu não estava mais dirigindo. Estava sendo conduzido, como se houvesse algo maior controlando tudo. Eu queria parar, eu queria sair dali, mas minhas mãos estavam fixas no volante, como se não tivessem mais controle. O GPS, que antes estava em silêncio, começou a emitir uma sequência de bips. Olhei rapidamente para ele. A tela mostrava apenas números, coordenadas incompreensíveis, destinos inexistentes, como se a estrada à frente fosse um caminho sem fim. O mais estranho de tudo é que a cada novo destino mostrado, o pedágio se aproximava mais e mais. Ele estava sempre à frente, como se fosse o único destino possível. A cada vez que passava pelo pedágio, mais uma mudança. Agora, o atendente parecia mais pálido, mais cadavérico. Suas mãos estavam estendidas em minha direção, como se me chamasse. E então, como se uma força invisível estivesse me guiando, o caminhão começou a desacelerar por conta própria. Eu não queria parar. Eu não queria. Mas de alguma forma eu não tinha escolha. E então a escuridão ao redor ficou ainda mais espessa, mais densa. Eu podia ver as luzes do pedágio agora, cada vez mais distantes, mas também mais intensas. O atendente não era mais um homem comum. Era uma figura de aparência sobrenatural, uma sombra vazia que não tinha mais semblante humano. Seus olhos eram 2 pontos brilhantes no meio de sua face pálida, e eu sentia que ele sabia tudo sobre mim. Ele sabia que eu não poderia escapar. O rádio emitiu mais uma vez aquele sussurro profundo. Agora você vai pagar. A estrada, o pedágio, o caminhão,
Tudo isso se tornou um pesadelo vívido e cruel. Eu não sabia mais quem estava dirigindo o caminhão, eu ou algo que havia assumido o controle. Foi quando percebi que não havia mais escapatória. Eu estava paralisado, o caminhão se movendo sozinho, como se estivesse sendo guiado por uma força além da minha compreensão. O pedágio apareceu diante de mim mais uma vez, mas agora ele estava mais macabro. O atendente, com os olhos vazios, estendeu a mão em minha direção. Ele estava esperando por mim. Eu sabia disso. Ele sabia que eu não poderia mais evitar. A vontade de acelerar, de fugir, cresceu dentro de mim. Eu sabia que não era mais uma questão de ir para frente ou para trás, mas de enfrentar aquilo de uma vez por todas. Eu não podia simplesmente continuar no loop, preso naquele pedágio. Não podia mais ser um peão de um jogo que não fazia sentido. Não vou pagar, eu disse a mim mesmo, mas minha voz saiu trêmula, quase sem forças. Eu pisei no acelerador, ignorando a cabine e o atendente. O caminhão disparou à frente, avançando em direção à escuridão. Eu não olhei para trás, mas a sensação de que estava sendo observado, de que havia algo mais esperando no final da estrada, era esmagadora. De repente, o farol do caminhão iluminou algo à frente. Um túnel. O ar ao meu redor se tornava cada vez mais denso, como se o próprio espaço ao redor estivesse sendo comprimido. Eu não sabia o que era aquele túnel, mas sabia que não era mais uma escolha. Era um destino inevitável. Eu entrei sem hesitar, sem pensar. O som do motor ecoava na parede de pedra que se fechava à minha frente, e a escuridão parecia consumir tudo ao redor. À medida que fui me aproximando, a visão do que estava do outro lado se tornou mais clara. Um cemitério, um campo vasto e sombrio de lápides, e todas aquelas lápides, todas elas tinham algo em comum. Todos os nomes gravados eram os de caminhoneiros desaparecidos. Meu corpo gelou, meu estômago se revirou. Eu reconheci alguns desses nomes. Eles estavam ali, no cemitério. Caminhoneiros como eu que sumiram sem explicação, cujos nomes agora estavam marcados em granito. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Como aquilo era possível? Eu não podia ser parte disso. Eu não podia ser mais um nome naquela lista. Mas o rádio novamente falou. A voz que antes sussurrava, agora estava clara, quase triunfante. Agora é a sua vez. O túnel à minha frente ficou mais estreito, o som do motor diminuía e eu senti como se estivesse sendo puxado para o fundo de um abismo sem fim. Eu não estava mais no controle. Eu estava sendo consumido por algo que não entendia, algo que não podia mais combater. O caminhão avançou, como se tivesse perdido seu propósito, perdido sua direção. A visão do cemitério se aproximava cada vez mais, mas eu sabia que não poderia escapar. O caminhão começou a desacelerar e não havia mais nada que eu pudesse fazer para impedir. A estrada à minha frente se esticava, mas parecia não ter fim. Eu podia ver a cabine do pedágio mais uma vez, agora claramente visível à distância, mas algo estava estranho. O atendente, que antes parecia meramente morto, agora estava mais distante, quase difuso, como uma ilusão. O céu escurecia mais a cada segundo, a escuridão consumindo a paisagem. Eu finalmente tomei uma decisão. Não iria pagar. Eu não ia. Mas seguir as regras deste lugar, deste pesadelo. Com a mão firme no volante, pisei no acelerador mais forte do que nunca. Não olhei para o retrovisor. Não queria ver aquele lugar maldito atrás de mim. Olhei apenas para frente, para a escuridão que parecia me engolir. Mas, quando ultrapassei o pedágio mais uma vez, a sensação foi imediata. O caminhão não estava mais sob o meu controle. Algo me puxava, algo me mantinha preso ali. Eu tentei forçar a direção, mas a estrada desapareceu sob os meus pés. Não havia mais chão, apenas uma queda vertiginosa em um abismo interminável.
O caminhão parecia flutuar, solto, à mercê de uma força desconhecida. No instante seguinte, o rádio estourou com um chiado alto e estranho, como se estivesse tentando se comunicar comigo. A voz, distorcida, apareceu novamente. Você não pode fugir. Agora é sua vez. Meus olhos se abriram de par em par, o pânico tomando conta de mim. O que isso significava? Agora é sua vez? Eu não entendia. O caminhão começava a cair, a rodar, girando para um espaço vazio. As luzes se apagaram. Eu não sabia onde estava, não sabia para onde ia. Tudo ao meu redor se tornou uma imensidão escura e sem fim. Eu estava caindo em algo maior que a imprópria realidade. Foi quando a escuridão se dissipou um pouco e à frente, no final do túnel que parecia surgir diante de mim, eu vi uma visão aterradora. Um cemitério. Mas não era um cemitério qualquer. Era um cemitério onde as lápides eram de nomes que eu já conhecia. Os nomes de todos os caminhoneiros desaparecidos ao longo dos anos. Eu podia ver meu próprio nome ali, gravado em uma das lápides. Meu estômago embrulhou e o terror se apoderou de mim. Eu queria gritar, mas não consegui. O túnel parecia se estreitar e engolir o caminhão. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. O caminhão, que antes parecia estar flutuando no vazio, agora se arrastava lentamente para frente, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. O túnel à minha frente se estreitava e eu sentia a presença das lápides cada vez mais próxima. Eu não conseguia mover os pés. As mãos no volante estavam rígidas, como se algo estivesse os prendendo ali. À medida que o caminhão avançava, o cemitério se tornava mais nítido. Eu podia ver os nomes nas lápides, e entre eles, o meu, claro, bem visível. Eu não queria acreditar naquilo, mas o pavor em meu peito não podia ser ignorado. Tudo estava escuro, exceto pelas fracas luzes que iluminavam aquelas pedras frias, como se o próprio cemitério tivesse sido criado para me receber. Eu tentei desviar o olhar, mas não consegui. O caminhão parecia estar sendo sugado para aquele lugar. Minha visão ficou turva, meu corpo estava paralisado e o som do rádio se tornava mais intenso, mais distorcido. Ouvi o chiado e então a voz grave e baixa, mais uma vez, preencheu o interior da cabine. Você não pode escapar. Você nunca escapou. Minha mente estava em frangalhos. Cada palavra daquela voz parecia me cortar de dentro para fora. A escuridão ao meu redor se espessava e o som do motor do caminhão parecia ter se apagado, como se o veículo estivesse parado no meio de nada. O cemitério à minha frente continuava crescendo e em algum momento eu percebi. O pedágio estava ali também. Ele estava em algum lugar dentro daquele lugar sombrio. Era como se eu tivesse sido transportado, como se não houvesse mais possibilidade de voltar. Então, com um movimento abrupto, o caminhão parou. Não por minha vontade. Eu olhei pela janela e o que vi era algo indescritível. O mundo lá fora estava completamente apagado. Não havia mais estrada, nem árvores, nem vida. Tudo estava envolto em um nevoeiro denso, um vazio sem fim. Minha visão girou em torno do interior da cabine. Eu estava completamente isolado, imerso nesse pesadelo absoluto. O que restava do meu ser não sabia mais o que estava acontecendo. Só havia um pensamento. Eu já estava morto. Foi quando o rádio estourou novamente, mas dessa vez o som foi abafado. A voz estava clara, mas sem os efeitos, sem o chiado, e ela foi direta. Agora você será lembrado. Antes que eu pudesse compreender, tudo à minha volta se apagou. Acordei em uma estrada diferente. Eu estava ali, dentro do caminhão, mas algo estava estranho. Não sentia mais o peso da ansiedade, o terror. O céu estava claro, a estrada parecia limpa e tranquila, como se nada tivesse acontecido. Eu tentei respirar fundo e seguir em frente.
Mas algo me fez olhar para o retrovisor. O pedágio estava visível atrás de mim, como se tivesse permanecido no mesmo lugar o tempo todo. Algo dentro de mim gelou. Eu não deveria estar ali. Não deveria estar naquele lugar. Olhei para frente com o coração apertado e então vi a placa de uma cidade próxima. A mesma cidade onde o pedágio existia. Mas não havia mais sinal de vida, nenhum som. Apenas uma estranha sensação de que tudo aquilo ainda estava acontecendo, de que eu não havia realmente escapado. Era tarde demais. O pedágio continuava à espreita e eu, assim como todos os caminhoneiros que haviam desaparecido antes de mim, estava agora preso naquele ciclo eterno. E assim, o caminhão seguiu pela estrada enquanto o mundo à sua volta desvanecia.